Bom dia. Então, estamos iniciando a nossa segunda aula de resolução de exercícios, né? Vamos dar início, então, ao primeiro exercício. Caso alguém entre durante a aula, né, e eu não veja, vocês podem estar me sinalizando, tá? Para eu autorizar a entrada. Vamos lá, gente. Primeira questão, né? Eu mandei o arquivo para vocês poderem dar uma olhada, tentar fazer alguma coisa. Até mesmo para vocês já terem uma ideia de como vão ser as questões, e agora a gente vai ver a solução para ver se vocês fizeram da mesma forma ou não, mas vamos lá. Primeira questão, uma questão do Enem 2015, diz o seguinte: um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros, 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços do mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendido o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Bom, então, gente, na aula passada, nós falamos sobre MMC e eu dei uma pincelada no que é o MDC, né? Então, esse problema aqui, ele nos traz alguns dados importantes. Vamos lá. Então, quais são os dados do problema? Primeiro, você tem 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. E os pedaços que serão cortados devem ter o maior tamanho possível, porém inferior a 2 metros, ou seja, 200 centímetros, né? 2 metros, 200 centímetros. Né? Já fazendo a conversão ali, já que as tábuas foram dadas em centímetros, eu fiz a conversão para centímetro. Bom, vamos lá. MDC, máximo divisor comum. Por que é uma questão de MDC? Porque ele quer que você corte a madeira no maior tamanho possível, de forma que não sobre nada. Tá? Então você vai ter que encontrar um número que é divisor dos 3 valores, né, do comprimento das 3 tábuas, para poder cortar. Sendo que tem uma restrição, que é o fato dessas tábuas não poderem ser maior do que 200 centímetros. Então, caso o MDC seja maior, você vai ter que usar um artifício para encontrar um divisor comum que seja menor do que, no caso, o maior. Né? Vamos dizer assim, o segundo maior, caso ele seja maior que 200. Bom, o que é o MDC? Né? O máximo divisor comum, MDC, corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números inteiros. Ou seja, é o maior número que divide 2 ou mais números, né, inteiros. Lembrando-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é zero. Ou seja, quando eu pegar aquele número inteiro, né, aquele 510, aquele 1080, e dividir por esse número, tem que dar resto zero, né? Tem que ser uma divisão exata. Algumas propriedades do MDC. Quando fatoramos 2 ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. O que isso aqui quer dizer? Se eu fatoro um número e fatoro outro número, aqueles números que aparecerem nas duas fatorações é o que nós chamamos de MDC. Então, ele é um MDC daqueles 2 números. E se ele tiver outros números, por exemplo, aparece 2 vezes o número 2, então o 2 é 2 vezes fator comum dos 2 números. Tá certo? Isso aí vai ficar bem claro na hora que a gente for fazer o dispositivo de Euclides para fazer a fatoração.
Quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1. Nós sabemos que 1 é o menor divisor comum de qualquer número. Tá? Então, o menor número que divide qualquer número é 1. Então, se dois números forem consecutivos, 25, 26, 30, 31, o MDC sempre será 1. Tá? Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que o MDC do número é esse próprio divisor. Por exemplo, 3 e 6. 3 é um divisor do 6. Então, se 3 é um divisor do 6, então 3 é o MDC entre 3 e 6. Sempre que você tiver dois ou mais números e um deles for divisor dos outros, esse número é o MDC. Tá? Então, é só algumas propriedades que podem ser úteis no desenvolver de alguns problemas. É sempre bom a gente estar ciente. Então, vamos lá ao nosso problema original. Então, nós temos que calcular o MDC entre 540, 810 e 1080. Observe que os três números são pares, tá? Os três são pares. Então, eu vou dividir por 2, né? E eu estou colocando em vermelho toda vez que ele dividir os três números na mesma linha. Porque se ele divide os três números na mesma linha, eu posso considerar que ele é um MDC, tá? Bom, 540 por 2 vai dar 270, 810 por 2 vai dar 405, 1080 por 2 vai dar 540. Então, o que acontece aqui? Esse primeiro termo ainda é par, o terceiro termo ainda é par, mas esse aqui do meio é ímpar. Né? E a gente sabe que enquanto tiver um par, eu tenho que continuar fazendo a fatoração aqui por 2. Só que aqui, como ele não vai dividir o segundo termo, ele não vai ser um MDC. Tá? Para ser um MDC, ele tem que dividir todos os termos. Então eu vou continuar por 2. 270 por 2 vai dar 135. Esse não dá para dividir, repete. 540 por 2 dá 270. Novamente por 2, porque eu ainda tenho aqui o 270 que é par. Esses dois aqui já são ímpares, eu só vou repetir. Então, repete o 135, repete o 405, 270 dividido por 2 dá 135. Então, agora a gente observa que todos eles são ímpares, né? E eles são divisíveis por 3. Né? Como é que eu sei que o número é divisível por 3, gente? Se eu somar os algarismos e o resultado for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. E observa aqui, ó, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Então dá para dividir por 3. 9 é múltiplo de 3. 4 mais 0 dá 4, mais 5 dá 9. Então também é um número múltiplo de 3. E aqui é o mesmo número aqui de trás, né? Então agora por 3, observa que eu deixei em vermelho, porque ele vai dividir os três números na mesma linha. Então esse 3 é um MDC. Então 135 dividido por 3 vai dar 45, 405 vai dar 135, 135 vai dar 45. Observe que os três ainda são divisíveis por 3. 45, 4 mais 5 dá 9, 1 mais 2 dá, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Então os três aqui ainda são divisíveis por 3. Então está em vermelho, que vai dividir os três. 45 por 3 dá 15, 135 por 3 dá 45, 45 por 3 dá 15. Ainda dá para dividir por 3. Então, vamos novamente e vai dividir os 3. Então, vermelho. Aqui vai dar 5, 45 por 3 vai dar 15, 15 por 3 dá 5. Esse primeiro termo e esse último aqui já não dá mais para dividir por 3. Mas esse aqui do meio dá. Então, eu vou dividir por 3, mas ele não será um MDC. Porque ele só vai dividir esse aqui. Para ser MDC, tem que dividir os 3. Então, vai dar 5, repete. 15 por 3 dá 5, 5 por 3 repete. Agora, os 3 aqui são divididos por 5, né? São primos. Por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então, esses números que dividiram os 3 elementos na mesma linha são os meus MDCs. Então, o MDC entre os 3 números vai ser o produto desses MDCs aqui. Então, eu tenho 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 1, 2, 3, 3 e 1, 5.
Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 dá 270. Então, 270 é o MDC entre esses três números. Só que aí tem um problema, né? 270 é maior do que 200. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar um divisor comum que seja menor que 270. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisores aqui separados. Bom, qual deles eu tenho que tirar para ele reduzir? O menor, né? Eu vou tirar o 2. Se eu tirar o 2 e ainda continuar maior que 200, aí eu tiro um 3. Se continuar ainda maior que 200, aí eu tiro um 5. Se continuar maior, aí eu tiro um 2 e um 3. E eu vou tirando aos poucos. Mas aqui, ó, quando eu tirar o 2, o que vai acontecer? 270 dividido por 2, ou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, tirando o 2, isso aqui vai dar 135. 135 já é menor que 200. Então, esse aqui é o tamanho que cada uma das tábuas devem ser cortados. Então, eu vou ter 540, que é a primeira tábua, né? Dividido por 135, vai dar 4. Eu tenho 40 dessas. Então, 40 vezes 4, 160 peças de 135 centímetros. O segundo é 810. Dividido por 135, vai dar 6. Eu tenho 30 tábuas dessa. Então, 30 vezes 6, 180. E por último, 1080 dividido por 135 vai dar 8. Então, são 8 peças em cada tábua. Eu tenho 10 peças, 10 tábuas desse tipo. 10 vezes 8, 80. Sendo assim, somando agora as peças aqui que eu vou conseguir em cada tábua, em cada sequência de tábuas, eu vou ter 160 mais 180 mais 80, que vai dar 420 peças, que é, no caso aqui, a letra E. Ok? Então, gente, quando você trabalha com o MDC, você pode fazer a faturação combinada, né? Você bota todos os números e vai fatorando. Aqueles que dividirem os três termos, você sinaliza como sendo um MDC e depois multiplica esses valores. Existem outros métodos de calcular MDC? Existe. Existe por faturação independente, existe pelo dispositivo onde você faz 2 a 2, mas dá mais trabalho. Tem outros métodos de você encontrar o MDC. Existe e escrever todos os divisores. Tem vários métodos, né? Eu acredito que esse aqui seja um dos mais simples para você utilizar, porque é o mesmo para o MMC e para o MDC. No MMC, você multiplica todo mundo. No MDC, você só multiplica aqueles termos que dividiu os 3, ou os 4, ou os 2 elementos, depende de se você está fazendo um MMC entre 2, ou 3, ou 4 números. Tá? É isso, gente. Então, vamos dar agora a primeira pausa aqui no exercício para poder separar a gravação.